Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Estamos de volta com o nosso segundo período da aula 1 de Teontologia, a doutrina de Deus. Nós já demos a introdução de Teontologia, a doutrina de Deus. Demos o primeiro período da aula 1 e agora estamos no segundo período da aula 2 de Teontologia, a doutrina de Deus. Nós acabamos de falar sobre o elemento do poder de Deus. Agora vamos falar sobre o argumento da natureza mental, moral e emotiva do homem. Então vamos lá. O homem possui mentalidade e moralidade. Portanto, essas qualidades devem estar incluídas na causa que o produziu. O homem possui natureza intelectual e moral, pelo qual seu Criador deve ter sido um ser intelectual e moral, juiz e legislador. O homem tem natureza emotiva. Somente um ser dotado de bondade poder, amor, sabedoria e santidade poderia satisfazer esta natureza, o que indica a existência de um Deus pessoal. Para entender melhor, vamos ler de novo aqui. Somente um ser dotado de bondade, poder, amor, sabedoria e santidade poderia satisfazer essa natureza, o que indica que existe um Deus pessoal. Somente um Deus, eu vou falar com as minhas palavras aqui, somente um Deus cheio de amor, de bondade, de sabedoria, de santidade poderia satisfazer essa nossa natureza, nossa natureza, como eu li aqui antes, que, olha só, o homem possui mentalidade e moralidade, o homem possui natureza intelectual e moral. Ele é intelectual, ele é moral, tem natureza emotiva, e somente Deus poderia dotar o homem dessas naturezas. Você pode ver que os animais não têm essas qualidades, somente o homem tem, porque o Deus cheio de amor é que nos fez assim, é o Deus cheio de amor. Então aqui mais uma vez prova, que existe um Deus pessoal. A consciência dentro do homem diz: farás ou não farás,
Devo ou não devo? Ora, esses mandamentos, esses mandados, não são autoimpostos. Não são autoimpostos. Implicam a existência de um governador moral a quem somos responsáveis. Existe um governador moral a quem somos responsáveis. A consciência, ei-la aí, no peito humano do homem. A consciência. De quem é esta voz que fala na consciência do homem? Você pode, você não pode. Você deve, você não deve. Você faz, você não faz. Eu vou na consciência, não vai. Eu vou fazer na consciência, não faça. De onde vem essa voz? De quem é esta voz? É a voz de Deus falando na consciência do homem, mostrando para o homem o que é certo e o que é errado, o que o homem pode e o que o homem não pode, o que o homem deve e o que não deve. É Deus, é um Deus pessoal, é um Deus pessoal. Muito bem. Qual Moisés ideal, trovejando de um Sinai invisível, igual Moisés lá no Monte Sinai, quando o monte trovejava, Moisés não podia ver a face de Deus, mas Deus invisível estava ali, trovejando naquele Monte Sinai. A lei de um juiz santo, tremendo, estava ali. Disse o cardeal Neumann: não fora a voz que fala com clareza em minha consciência e meu coração, e eu seria ateu ou panteísta ao examinar o mundo. Então o cardeal Neumann, ele disse essa palavra aí: se não fora a voz que fala com clareza em minha consciência, o meu coração, e eu seria ateu ou panteísta ao examinar o mundo. Que se você for examinar o mundo sem observar a voz de Deus que fala na sua consciência, você se tornaria ateu. Qualquer um de nós se tornaríamos ateu. Que tem coisa aí que, se nós for querer entender, não dá para ser entendido. Se for querer explicar, não dá para ser explicado. Mas existe uma voz poderosa, maravilhosa, santa, que fala em nossa consciência e nos convence que existe um grande arquiteto, que fez tudo isso, que fez o mundo e tudo que nele contém, e que é dono do céu, é dono da terra, e é dono do mar, é dono do universo, é dono de tudo.
existe o grande arquiteto do universo. E ele fez todas estas coisas. Ele fez todas estas coisas. Muito bem. Algumas coisas são, página de número 4, algumas coisas são erradas, outras certas. Amor é certo, ódio é errado. Nem tampouco a coisa é certa porque agrada, e também nem tampouco é errada porque desagrada. Donde nos veio esse padrão de certo ou errado? De onde veio na consciência humana este padrão de certo ou errado? De onde vem? Do Pai das luzes, Todo-Poderoso. É de lá. A moralidade é obrigatória e não facultativa. A moralidade é obrigatória e não facultativa. Quem a tomou, quem a tornou obrigatória? Quem a tornou obrigatória? Precisamos crer que existe um Deus, ou teremos que acreditar que a própria origem de nossa natureza é uma mentira, e ponto final. Palavra de Evans. Ou você acredita, ou você crê que existe um Deus, ou você então passa a acreditar que até a sua vida é mentira e não existe, que você não é ninguém. Ao contrário, acredita que Deus existe. Vamos falar sobre um outro ponto aqui. Outro ponto. O argumento decorrente da harmonia evidente da crença em Deus com os fatos existentes. Quando passamos a considerar a Terra em si, isto é separado dos demais componentes do sistema solar, não podemos escapar da convicção de que mão criadora a modelou. Não podemos escapar ou deixar de crer que mãos criadoras modelou o quê? A Terra. De que outra maneira pode ser explicadas as coisas que somente os voluntariamente cegos podem deixar de observar? Os voluntariamente cegos não querem, não enxergam porque não querem enxergar, não querem admitir que existe um Deus. Cegos voluntariamente. Alguém já disse acertadamente que se Deus não existisse, seria necessário criar um Deus, criar um. Alguém já disse, e essa pessoa que disse isso, disse muito acertado,
que se Deus não existisse, seria preciso criar um. E esta é uma grande verdade. O homem em si, na sua mente, na sua consciência, no seu interior, no seu coração, na sua alma, ele sente que ele precisa de um ser maior do que ele, para ele prestar conta a este ser quando ele precisar, para ele conversar com este ser, pedir conselhos a este ser que é maior do que ele, maior do que ele. E este ser é Deus. E se não existisse Deus, o homem teria que fazer um Deus para ele. Essa é uma grande verdade. Muito bem. De modo, quanto se pode aprender pelas investigações astronômicas, aquilo que é evidentemente verdade no que tange a Terra, no que concerne a tendência dotada de propósito, é também verdade no tocante aos outros planetas e sistemas que caem sob a observação telescópica. A crença em um Deus autoexistente e pessoal está em harmonia com a existência dos fenômenos do mundo natural. Se Deus existe, a crença universal em sua existência é bastante natural. O impulso irresistível de procurar uma causa primária é assim explicado. Nossa natureza religiosa tem um objetivo, a uniformidade das leis naturais contra uma explicação adequada, e a história humana é vindicada da acusação de ser uma vasta impostura, palavra de Pendleton. Muito bem. Vamos focar em mais um ponto. A natureza de Deus revelada por seus atributos. Vamos falar sobre a natureza de Deus revelada pelos seus atributos. Desde que o tempo teve início, o homem tem procurado descrever ou relatar ou retratar Deus por meio de figuras da pintura e da palavra descritiva, mas sempre tem falhado, ficando muito aquém de seu alvo.
Pois, como pode aquilo que é finito ter esperança de compreender e expressar aquilo que é infinito? Como pode? O próprio povo escolhido procurou apresentar medidas e descrições de Deus a seus semelhantes, e assim fizeram ídolos de metal e disseram: ó Israel, estes são os seus deuses, ou este é o seu Deus. Ó Israel, eis aí os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Vai estar lá em Êxodo 32:4. Podemos ler? E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com o burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Falharam totalmente. Falharam totalmente. Porém, na tentativa de proporcionar a mais desmaiada depravação em que se atolaram, levados pela substituição do verdadeiro culto a Deus Jeová pelos ídolos, tampouco às modernas tentativas mediante a ciência e a filosofia têm sido mais felizes, pois nosso Deus não pode ser medido, retratado, nem descoberto perfeitamente. A natureza de Deus melhor se revela pelos seus atributos. A natureza de Deus melhor se revela pelos seus atributos. Precisamos ter o cuidado de não os imaginar como sendo abstratos, mas como meios vitais que revelam a natureza de Deus. O termo atributo, em sua aplicação às pessoas e às coisas, significa algo pertencente às pessoas ou coisas. Então esse é o termo atributo. O termo atributo, em sua aplicação às pessoas e às coisas, significa algo pertencente às pessoas ou coisas, que podem ser definidos como qualidades ou características. O que é atributos? Qualidades ou característica que pode ser atribuído a pessoas ou a algumas coisas. Passamos para a página de número 5. Essencialmente permanente, distintiva e que pode ser afirmada como, por exemplo, a cor ou o perfume de uma rosa. Os atributos de uma coisa
lhes são tão essenciais que sem eles ela não poderia ser o que é. Imagina aí uma rosa sem um perfume, ela poderia ser uma rosa? Não. O perfume da rosa é o atributo dela, o cheiro. E isso é igualmente verdade dos atributos de uma pessoa. Se um homem se visse privado dos atributos que lhe pertencem, deixaria de ser homem, pois tais atributos lhe são inerentes na sua qualidade de ser humano. Se transferirmos essas ideias a Deus, descobriremos que seus atributos lhe pertencem inalienavelmente e, portanto, o que ele é agora há de ser sempre. O que ele é agora, ele continuará sendo para sempre. Os atributos de Deus, portanto, são aquelas características essenciais, permanentes e distintivas, que podem ser afirmadas a respeito do seu ser. Seus atributos são suas perfeições inseparáveis de sua natureza, que condicionam seu caráter. Os teólogos têm feito muitas tentativas para ordenar ou classificar os atributos de Deus. Seus atributos são divididos em atributos naturais e morais, comunicáveis e incomunicáveis, positivos e negativos, absolutos e relativos. A todas essas divisões, as qualidades designativas, sem dúvida, podem ser feitas objeções. Provavelmente a classificação de atributos naturais e morais existentes em Deus é tão boa como qualquer outra classificação. Esses têm sido assim definidos. Os atributos naturais de Deus são todos aqueles que pertencem à sua existência como Espírito infinito e racional. Esses são os atributos naturais. Os atributos morais são aqueles atributos adicionados que lhe pertencem como Espírito infinito e justo. Então, esses dois tipos de atributos, que são naturais e morais, estão divididos aqui, a sua característica. Nós vamos dar uma parada aqui, prometendo voltar com a segunda aula, primeiro período da segunda aula de teontologia,
a doutrina de Deus, falando sobre atributos naturais de Deus. Que Deus vos abençoe abundantemente.